Bom dia. As pessoas estão cada vez menos interessadas em ingressar na profissão de policial. Isso porque os índices de morte envolvendo esses profissionais vêm aumentando a cada ano. No ano de 2015, 37 policiais foram mortos na cidade de São Paulo em serviço e 16 morreram à paisana. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública. O problema é que esses resultados não coincidem com os dados da Polícia Militar. Essa divergência gera insegurança e faz que o aluno repense, ainda no curso, se é isso mesmo que ele quer. A criminalidade em São Paulo tem aumentado cada vez mais. E isso tem preocupado muito a população. Mas e quando a vida de quem trabalha protegendo a sociedade também corre perigo? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, cerca de 53 policiais foram mortos em 2015. Mas a profissão que intimidava os criminosos hoje também sofre ameaça. E a preocupação é que isso impeça a formação de novos profissionais. Muitos desistem ainda durante o curso. Mais de 1.000 se formam por ano. Só 400 seguem nessa profissão. Ainda há quem queira ingressar na profissão, mas o foco e a área de atuação estão mudando. O objetivo daqueles que ingressam hoje é ser funcionário público e ter um cargo de nome na sociedade, com certeza. Os bancos estão em greve em todo o país há mais de um mês. Os grevistas querem aumentos nos salários e recusam as propostas dos bancos. Além de R$ 880 em vales alimentação e refeição, 13º, cesta básica e auxílio creche. A greve, ela trava a economia de uma forma que tanto sofrem os trabalhadores, quanto sofrem também os proprietários dos seus negócios, para que os seus negócios possam prosseguir com o seu dia a dia. Para driblar a greve, os clientes utilizam internet banking ou aplicativos para fazer pagamentos, transferências e investimentos. Eu não preciso ir no banco porque eu pago as minhas contas e faço as minhas transações pelo celular. Os números de desemprego não param de crescer em todo o país e atingem o maior nível já registrado pela série histórica do IBGE. Veja na reportagem de Letícia Rubira. Os números são assustadores. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já são 11,8 milhões de pessoas desempregadas no país. A pesquisa mostra que este é o índice mais alto em toda a série histórica, desde 2012. É como se toda a população da cidade de São Paulo estivesse fora do mercado de trabalho. A política econômica que o Brasil implementou nos últimos anos levou a essa degradação do quadro de emprego, por algumas razões. A principal razão, no meu ponto de vista, é aquela preocupação de redução da taxa de inflação. Sempre quando você tem uma taxa de inflação alta, existe uma corrente de pensamento econômico que diz que você precisa elevar juros, criar algumas dificuldades na economia, algumas pessoas vão ficar desempregadas e a partir disso, sem o orçamento, elas passam a consumir menos e os empresários são obrigados a reduzir os seus preços. No acumulado dos 7 primeiros meses de 2016, o país perdeu 623 mil empregos formais. Julho foi o 16º mês seguido com fechamento de vagas com carteira assinada. O economista diz que quem está melhor qualificado consegue emprego com menor dificuldade, mas a situação de crise pode exigir sacrifício. Não é alguém que é formado que de repente vai ocupar subemprego. Às vezes as pessoas se submetem naquele momento, mas evidentemente o mercado melhorando um pouquinho, essas pessoas têm outras oportunidades. E uma pesquisa realizada também pelo IBGE comprova que a taxa de desemprego é maior que a estimada pelo PNAD para este ano. Há 4 anos, a taxa de desemprego disparou e está complicado retomar a estabilidade. Isso influencia diretamente os hábitos de consumo da população, deixando a economia ainda mais estagnada. E o especialista em economia, Edmo Menini, fala um pouco sobre esse cenário. Se você tem aumento de renda, você passa a procurar alguns produtos, mas outros deixam de vender. Compete a nós entender quais que serão mais procurados ou menos procurados quando nós estamos em crescimento e quando nós estamos em crise. Quando você está trabalhando, queira ou não, você tem ajuda de refeição e tudo mais, então você acaba consumindo mais, né? E quando você não está trabalhando, você acaba diminuindo, né? Você corta onde você pode. Fast food geralmente é a primeira coisa que você corta. Tudo isso tem abalado os hábitos de consumo das pessoas. Por esse motivo, as redes de fast food tiveram que mudar a estratégia. Fazendo isso, ele teve que diminuir o preço de alguns lanches e fazer mais promoções.
para chegar a promoção ficar atrativo para um cliente chegar aí dentro do nosso restaurante e fazer o consumo dele próprio. Aumentou a venda dos lanches mais baratos, mas significa que conseguiu ter mais lucros. A gente só não perdeu o que já estava entrando. A gente faz agora um rápido intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já! Em meio ao cenário político agitado que se formou no Brasil durante o governo da presidente Dilma, vários formadores de opinião surgiram nas plataformas digitais. Eles têm como maior público os jovens, que são mais facilmente influenciados. A internet é uma ferramenta muito útil na busca de informações, mas existe um problema. Nem todas as informações contidas nelas são confiáveis. A rede social também ela não é santa, ela tem os dois lados, né? E nela você tem todas as ideologias, ela é plural, ela trabalha com a diversidade de opiniões, então a pessoa tem que saber navegar nela, escolher, fazer a triagem, fazer a filtragem. Entre os eleitores, jovens com mais de 16 anos. Muitos deles com um discurso político influenciado pelas redes sociais e seus formadores de opinião. De certa forma é perigoso, porque eles acabam se tornando ícones e nem sempre o que eles trazem são coisas boas e verdadeiras. Se ela é negativa ou positiva, isso vai dar avaliação da opinião política de cada um mesmo. Alguns youtubers se tornaram famosos e por isso seus seguidores encaram o que eles falam como verdade absoluta. Vai influenciar, obviamente, principalmente se a pessoa que acompanha ele é fã. Isso tudo está acontecendo porque vivemos em uma era instantânea, onde não há tempo para se buscar informações a fundo. Por isso, os jovens acabam absorvendo qualquer informação que está disponível ao seu redor. A juventude deseja e anseia por mudança porque ela está sendo duramente prejudicada pelo contexto político-social. Só a juventude pode mudar o Brasil hoje. São Paulo elege já no primeiro turno o prefeito das eleições deste ano. João Dória, do PSDB, ganhou com 53,29% dos votos, deixando Fernando Haddad, do PT, e Celso Russomano, do PRB, para trás. Brancos, nulos e abstenções somaram cerca de 3.100.000 votos, ultrapassando a soma dos votos do prefeito eleito, que teve 3.085.000 votos. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde revela que, por ano, cerca de 100.000 crianças e jovens viram fumantes regulares em todo o mundo. Em frente a universidades, bares e baladas, não é difícil encontrar jovens fumando despreocupadamente. O consumo, que para muitos ainda começa no período escolar, torna-se uma dependência para toda a vida. Vitor Alonso fuma desde os 13 anos. A gente pensa que não vicia no começo, mas depois é que é difícil de largar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 6 milhões de pessoas morrem em todo o mundo por causa do cigarro. O hábito de fumar pode causar até 11 tipos de cânceres, além de doenças cardiovasculares, aumento na frequência cardíaca e diminuição no sistema imunológico. A universitária Gabriela Dantes já tentou parar de fumar 2 vezes. Fiquei 6 meses sem fumar, voltei a fumar com a morte do meu pai, ele entrou em óbito, eu passei muito nervoso e o cigarro, para quem é fumante, sabe que ele tranquiliza. Segundo o Ministério da Saúde, quase 2 milhões de jovens de 12 a 17 anos já experimentaram cigarro pelo menos uma vez. Isso representa quase 20% dos jovens nessa faixa etária. Com a chegada da FUVEST e do Enem, principais vestibulares do país, os jovens precisam decidir o curso que vão fazer. Com isso, o nervosismo e a ansiedade aumentam. Isso pode prejudicar no desempenho no dia da prova. Fase de preparação para o vestibular, o adolescente enfrenta, além das incertezas relacionadas ao seu desempenho no dia da prova, a forte cobrança da família e amigos. Situação essa que também acaba contribuindo para o nervosismo e o medo de fracassar. A estudante paulista do 2º ano do ensino médio, Milena Vaz, de 15 anos, já se preocupa com o vestibular. Eu acho que a ansiedade atrapalha bastante na hora da prova, porque às vezes você pode esquecer as coisas que você estudou, ou pode se atrapalhar em algum exercício por estar muito nervoso. Além da escolha de profissão, se dá na adolescência o que exige bastante conhecimento de mercado de trabalho, área de atuação e salário. Outro fator que contribui para a ansiedade é o fato dos processos seletivos se caracterizarem por uma acirrada competição e que às vezes não depende somente do candidato, mas também do desempenho dos outros.
Eu não vejo eles como concorrentes, até porque muitos não são o mesmo curso, até quem é o mesmo curso eu acho que tem vaga tanto para mim quanto para eles, entendeu? Então a gente procura se ajudar e se apoiar para todo mundo conseguir passar nos seus objetivos. Professor da Instituição de Ensino FMU, o psicólogo Fernando Luiz Cipriano dá dicas de como se preparar antes de prestar o vestibular. Tentar o controle da ansiedade, conversar com as pessoas antes da prova, relaxar antes da prova, tentar o controle da respiração antes da prova mesmo no dia e durante a prova, no início da prova. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, assinaram a medida provisória que propõe mudanças no ensino médio. Veja. As mudanças serão aplicadas a partir de 2018 e ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso. A reforma tem como objetivo tornar os estudos mais atraentes e reduzir o número de alunos que abandonam as escolas. Uma das mudanças propostas pelo Ministério é a flexibilização da grade curricular. O aluno agora poderá escolher quais matérias ele prefere estudar. Priscila, estudante do ensino médio, é a favor do período integral. Sim, porque vai deixar a gente mais focado. E se for bem estruturado o ensino integral, a gente só tem a ganhar. A professora de artes Maria Marcelina, que leciona há 3 anos na escola Antônio Lisboa, não concorda com o projeto. Eu discordo dessa mudança, porque realmente não houve assim um diálogo mais aberto com os professores. O presidente Michel Temer pretende melhorar com urgência a educação no país e afirma que não faltará apoio do governo. Nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso. A Lei Cidade Limpa, que propõe mudar radicalmente o visual das ruas de São Paulo, está completando 10 anos. Apesar da queda nas multas, ainda há irregularidades. Uma cidade com outdoors vazios e fachadas discretas. Esse é o legado da Lei Cidade Limpa, que completa 10 anos neste mês. O decreto regula a publicidade nas ruas de São Paulo para diminuir a poluição visual. A medida foi instituída pelo ex-prefeito Gilberto Kassab. Quando a lei foi implantada, a média era de 1.500 multas ao ano. No auge da lei, foram mais de 2.100. Atualmente, são registradas 428 infrações ao ano. Ainda assim, com a queda, segundo a Prefeitura, mais de 90% do comércio está regulado. Mas não é bem assim. Pelas ruas do centro, é possível verificar várias irregularidades. E isso está sempre relacionado ao tamanho do lote, a testada do lote. A largura frontal do lote é que vai dar o tamanho desse indicativo de propaganda. Para os comerciantes, a medida tem suas vantagens. Vai do local também, do comércio. Vamos supor, fica numa rua mais atrás, aí é um pouquinho mais complicado para o cliente ter acesso ou ver. Mas como aqui é um lugar mais visível, sempre foi melhor para a gente. A lei é aprovada pela maioria. A população espera que esses 10 anos sejam apenas o começo. Foi um bom começo, de repensar um projeto de cidade minimamente mais aceitável. A Justiça de São Paulo já decidiu o futuro de 14 acusados pelo desabamento que matou 7 pessoas na obra da estação Pinheiros do metrô, em 2007. Vamos agora ao vivo saber mais informações com a repórter Yara. É isso mesmo. Notícias quentinhas. A Justiça de São Paulo inocentou 14 pessoas responsáveis por serem acusadas no acidente na obra da linha 4 amarela do metrô em São Paulo, em janeiro de 2007, que deixou 7 mortos. Mas, de acordo com a decisão da juíza Angélica Aparecida Correia, não ficou provado no processo que os técnicos eles tiveram como evitar o acidente. Agora, cabe ao Poder Judiciário analisar a questão. É com você, Joyce. A gente faz agora um rápido intervalo e volta dentro de instantes. Até já! A cidade de São Paulo ganhou mais circulação na hora do rush. Segundo a CT, os congestionamentos no horário de pico caíram para 6,6% pela manhã e 16% pela tarde. A companhia também revela que os números de acidente no trânsito caíram para 21%. Isso tudo depois da implantação de medidas de redução de velocidade para 50 km por hora, faixa de ônibus e criações de ciclovias.
A Casa Amarela, inaugurada em fevereiro de 2012, é um novo espaço para se discutir arte, cultura, política e meio ambiente no centro agitado da capital paulista. A casa abriga a coleção de artefatos indígenas dos irmãos Vilas Boas, o acervo de arte da família Yang Silva e o Ponto Solidário. O nosso propósito é justamente comprar de quem faz, de artesãos de comunidades e comunidades indígenas, para incentivar que continuem fazendo. Localizada nos Jardins, ela é um novo endereço do Museu Xingu, do acervo de arte IAED e da loja de comércio Justo. Abriga ainda um charmoso café, um jardim inspirador e um espaço expositivo que integra, harmoniza e, principalmente, inspira. Idealizada por Van Gogh e seu irmão em 1888, a casa foi criada com o intuito de aspirar cultura. Ela fornece tranquilidade, onde o paulistano pode desfrutar de um ambiente natural e aconchegante. Aqui é uma honra poder estar aqui trabalhando e ajudando a sociedade a entrar em contato com o que ele conquistou. A Casa Amarela funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. Um professor da Universidade Federal de São Carlos descobriu um livro inédito de Machado de Assis depois de 156 anos. A obra, intitulada O Livro dos Vintes, estava no arquivo do Correio Mercantil na Hemeroteca Digital Brasileira. O professor Wilton Marques suspeita que a obra de 240 páginas não foi lançada porque Machado de Assis achava que as poesias contidas no livro eram fracas. O ativismo ambiental é um tema que vem ganhando força no mundo globalizado. Aqui no Brasil, muitas pessoas já se tornaram adeptas à luta em defesa do meio ambiente. Confira agora a reportagem de Bruna Magatti. Há quem diga que os protestos pelo meio ambiente já começam na alimentação e na vaidade. Adotar uma filosofia de vida baseada na luta pelos animais e pelo meio ambiente. Ter a consciência de que é preciso ser sustentável para garantir um mundo melhor. Estes são os ativistas ambientais. Isabela tem 16 anos e no prato dela, nenhum tipo de carne ou peixe. Eu não tinha consciência do que eles tinham que fazer com os animais para que eu pudesse comer. Agora eu sou mais ativa na internet em relação à defesa dos animais. O jornalista ambiental Reinaldo Canto afirma que há muita dificuldade na comunicação. Eu acho que a gente precisa ainda desenvolver novas linguagens capazes de atingir a maior parte da população. Não só, como a gente sempre fala, os convertidos. Dados divulgados pela ONG Global Witness mostram que o Brasil é o país mais perigoso na luta pela defesa do meio ambiente. São cerca de 50 casos, mais de 185 mortes no ano. A minha sugestão para as pessoas sempre é que elas façam mudanças paulatinas. E primeira coisa é fazer uma reflexão. Será que eu preciso fazer determinadas coisas? Será que eu preciso consumir tanto como eu consumo hoje? Nós vamos agora com a previsão do tempo em todo o país com Laís Andrade. Bom dia, Joyce. Quem estava sonhando com altas temperaturas e destinos praianos no final de semana, pode comemorar. A previsão para sábado e domingo, tanto na capital quanto no litoral paulista, é de muito sol com possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. Na região sul, máxima de 26 e mínima de 15 em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No sudeste, máxima de 31 e mínima de 18 em São Paulo e Minas Gerais. Na região centro-oeste, mínima de 17 no Distrito Federal e máxima de 31. No norte do país, mínima de 23 e máxima de 32 no Amapá e no Amazonas. No nordeste, mínima de 22 e máxima de 31. Joyce. O Brasil está cada vez mais bem representado nos ringues. 8 vezes campeã brasileira de boxe, Andréa Bandeira já tem planos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Veja agora a reportagem de Laís Andrade. Sexo frágil? Quem disse?
A Andrea, atualmente o maior nome do boxe feminino do Brasil, já foi 8 vezes campeã brasileira em sua modalidade. Além dessas conquistas, já foi 4 vezes campeã mundial, conseguiu ouro no Campeonato Sul-Americano na Colômbia e conseguiu chegar às quartas de final nas Olimpíadas do Rio 2016. A boxeadora Andrea Bandeira treina no Centro Olímpico de São Paulo desde os seus 15 anos. A atleta foi descoberta por Josemar, ex-lutador que percebeu nela grande potencial para o boxe. Eu me dediquei bastante, fazia 2, 3 treinos no dia. Ia para a escola, vinha de tarde, e às vezes ficava no treino da noite com os profissionais, né? Tinha bastante profissionais à noite. Andrea conseguiu chegar às Olimpíadas do Rio. Agora, foca em garantir uma vaga para representar seu país nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. É que ser 2020 a gente vai com força e tudo representar o Brasil, todo o coração, empenho, dar sempre o melhor para ter um bom resultado. A prática da calistenia está cada vez mais popular em São Paulo. Trata-se de uma mistura de exercícios na barra, movimentos plásticos e radicais. Veja na reportagem de Luan Duarte. Flexão, alongamento e abdominais. Exercícios aparentemente comuns, mas com a diferença que o peso utilizado é o do próprio corpo. Mesmo não sendo muito conhecida, a calistenia possui um século de existência. O pessoal do Calistenia Brasil se reúne todos os domingos aqui no Parque do Ibirapuera sob a orientação do treinador Luiz Otávio. Pelo fato de se tratar de uma novidade no esporte, chama a atenção das pessoas que passam ao redor. À procura de novos desafios, Luiz Otávio decidiu conhecer o esporte e hoje dedica boa parte do seu tempo às barras. Cara, a modalidade entrou na minha vida assim, de uma vez e atualmente eu só faço isso. Além de ser fundador do grupo Calistenia Brasil, o atleta já participou de competições internacionais, mas não somente os jovens que podem praticar a modalidade. José Carlos, o seu Zé, de 64 anos, pratica o esporte há 40 e fala sobre os benefícios. Saúde não tem nada. Quer dizer, saúde é espetacular, é bom, muito bom para a saúde. E outra, você faz qualquer coisa, você se movimenta para qualquer lugar, entendeu? Você tem disposição para tudo, você dorme mais, você se alimenta mais, a sua alimentação é tudo diferente. E como praticante assíduo que combate o sedentarismo, seu Zé dá o recado. Eu aconselho pegar todos os remédios, jogar no lixo e vai fazer ginástica, que é a melhor coisa que tem na vida. E o Jornal da FIAN termina aqui. Um forte abraço para você e até a próxima.